hoje eu vim aqui com esse vestidinho pra gente conversar de um assunto bem girly. Se você clicou nesse vídeo, então eu acho que você vive isso. Hoje eu queria falar um pouco sobre esse medo de perder, né, a outra pessoa no relacionamento e como isso é extremamente prejudicial pra você. Então, algumas que de repente cresceram, tiveram uma infância um pouco mais instável em relação a quem cuidava, né, de você, seu pai, sua mãe, sua avó. Às vezes você não recebeu o afeto que você deveria ter recebido. Enfim, você teve uma infância mais ou menos ruim. Talvez você tenha crescido e depois de começar um relacionamento com alguém, ou em todos os seus relacionamentos pode ser que isso aconteça, esse padrão de que você começa a gostar muito dessa pessoa e junto com esse gostar muito, de achar que ela é uma pessoa incrível, você pode acabar caindo naquela coisa de, nossa, eu tenho medo de perder essa pessoa agora. Então agora eu preciso fazer alguma coisa para que ela não vá embora. E aí você começa a se sentir tensa o tempo todo, ansiosa o tempo todo, pensando o tempo todo o que aquela pessoa tá fazendo, com quem ela tá falando, com quem ela vai cruzar na rua. Você cria uma espécie assim de estado de alerta permanente em relação ao seu parceiro, sua parceira. Isso acontece, isso é mais comum do que, enfim, né, a gente pensa. E aí que tá, qualquer sinal de afastamento que a sua namorada, o seu namorado tiver com você, qualquer contato minimamente diferente do habitual, expressão, alguma fala, você começa a pensar imediatamente que fiz algo de errado. Eu acho que essa pessoa não gosta mais de mim. E aí você precisa estar a todo momento revalidando se essa pessoa gosta de você na sua própria cabeça. E isso é uma coisa que acontece e dura muito tempo no relacionamento, né? Alguns acabam por causa dessa dinâmica, outros conseguem superar. Mas a minha conversa talvez seja com você que ainda vive isso de alguma forma. Talvez você pense isso porque foi isso que você aprendeu na sua infância. Então aquele ambiente de instabilidade das pessoas que cuidavam de você, a forma com que elas te tratavam, de repente não era a forma ideal, a forma que você precisava, e você associou o amor a essa instabilidade. Talvez você ache que se você relaxar demais no relacionamento, né, que é como deveria ser, você deveria sim relaxar, você vai perder essa pessoa, ela vai encontrar alguém melhor. Se você não tiver a todo momento fuçando o que essa pessoa tá fazendo, investigando quem ela tá seguindo, com quem ela tá falando, talvez você ache que se você não tiver ali em cima, vai acontecer alguma coisa. Essa pessoa vai te trocar por alguém, ela vai estar conversando com outra pessoa, ela vai estar, enfim, flertando com outras pessoas. Só que, amiga, isso não faz o menor sentido. Você já parou pra pensar nisso? Porque quando você faz isso, você começa a se perder antes de perder a pessoa, sabe? Porque você começa a ficar louca, você sabe disso. A ansiedade bate, né? Você fica nervosa, preocupada, tensa, desconfiando da pessoa. E não é como as coisas deveriam ser, nem de longe. E o mais interessante é que no final das contas, não é necessariamente sobre a pessoa. É sobre você. E todo o seu histórico de ter sido, infelizmente, uma criança criada de forma instável pelos seus cuidadores. Claro, o que eu quero dizer com isso, né? De que não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Claro que no relacionamento você precisa observar se a outra pessoa, ela te dá indícios de que ela é uma pessoa que vai fazer coisas erradas, né? De que ela tem alguma falha de caráter aqui ou ali. Se ela te dá motivos pra ser uma pessoa insegura. Tem estágios que você precisa só conversar sobre algumas coisas. Porque às vezes o que para uma pessoa significa algo, para outra não significa. Então isso precisa de uma coisinha chamada acordo. Por isso que os acordos são tão importantes no relacionamento. O que você aceita, o que você não aceita. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui sobre você se conhecer. Porque se você não se conhecer, como que você vai saber o que você aceita e o que você não aceita? Entendeu? Então você precisa ter acordos com seu parceiro, com sua parceira, para evitar esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que existem acordos entre vocês, esses acordos eles são constantemente quebrados, é motivo de preocupação. Tirando isso, se é uma pessoa que não faz nada, mas a todo momento você tá ali em cima, nervosa, alerta, tensa, então sim, o problema é você sim, minha querida. E talvez seja. O nome disso que você vive chama apego ansioso, uma teoria da psicologia que fala justamente sobre pessoas que foram criadas nesse ambiente instável associaram que o amor, ele vem com estabilidade. Sempre associo o amor a
como eu tendo que perder aquela pessoa, como eu tendo que fazer mundos e fundos para estar com aquela pessoa, eu tenho que me esforçar para ser amada por aquela pessoa, para permanecer na vida de alguém. Como se você precisasse se provar para você ser amada. E aí você cresce tendo aprendido esse padrão e você vai reproduzir isso em todos os seus relacionamentos, se você não conseguir se curar disso. Só que entenda, você ter que garantir amor o tempo todo não é amor. Simplesmente não é amor, não é saudável, não é sustentável. Você precisa sim de um relacionamento que seja leve. Mas como que ele vai ser leve se você precisa a todo momento estar tentando se provar? Então, se a pessoa fala diferente com você, se ela passa um tempo mais off, se não te responde na hora, se tá online, mas não conversa muito com você porque teve um dia corrido, ou enfim, situações e situações. Você já encara isso como rejeição. Fiz alguma coisa, ele não gosta mais de mim, ele pode estar conversando com outra pessoa, o que está acontecendo? E aí pronto, aí o caos está feito, né? Você ficou ansiosa mais uma vez. O problema disso, amiga, é que você cria uma dependência emocional, porque você para de agir com aquela pessoa a partir do amor, você começa a fazer isso a partir de um medo. Só que o curioso é que, é engraçado, né? Medo e amor não podem coexistir na mesma relação. Como que você pode estar com alguém que você não confia 100%? Eu sei que isso é uma coisa que leva tempo, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de apego, não é uma coisa que você vai resolver rápido, do nada. Você precisa estar disposta a encarar esse processo e a pessoa que está com você também, porque não é responsabilidade dela ter que lidar com todas as suas inseguranças, né? Isso também fica pesado pro outro lado. A gente precisa encontrar um meio termo, né? Você precisa tentar resolver isso de alguma forma, porque quando você tem esse medo de perder, a ferramenta que tá assim mais acessível para você, insegura, é tentar controlar. Então o controle, ele é como se fosse uma ferramenta assim de segurança. Vou me sentir segura se eu estiver controlando todas as coisas. Só que no final das contas, isso quebra o relacionamento. Isso quebra você. Nessas últimas semanas eu li um estudo em que falava que, na verdade, esses comportamentos assim, de ciúme hiper exagerado, na verdade, tem um efeito contrário, né? O estudo foi feito com vários homens, vários casais, várias mulheres e homens e casais, né? Enfim. E, na verdade, produz o efeito oposto. Aquela pessoa, ela não vai mais suportar a sua obsessão. Então, é mais fácil, às vezes, e essa é a pura verdade, às vezes você vai acabar perdendo aquela pessoa, não porque você perdeu ela pra alguém, porque ela não quis mais você, porque você é insuficiente, enfim, sei lá. Às vezes é justamente porque você sufocou aquela pessoa até ela não conseguir mais respirar, então ela precisa sair fora. Talvez esse seja o efeito que você esteja gerando no seu relacionamento. Você não pode sufocar a outra pessoa porque você tá insegura. Você precisa olhar pra você mesma e encontrar dentro de você a sua segurança, sem depender de alguém de fora. Eu sei que quando isso vem da nossa história de vida, nossa, é muito mais difícil, né? Mas é possível sim. Acredita em mim, eu sei do que eu estou falando. Você pode tentar de sentar mesmo com você mesma, tentar entender o que está acontecendo, por que você tem essas atitudes. É porque essa pessoa realmente, ela já me deu vários indícios, é porque a gente nunca combinou nada, ou é porque realmente, por mais que não haja nada de errado, eu não consigo parar aqui simplesmente não para. Então você precisa ver de onde vem isso. Talvez eu possa fazer um vídeo depois dando dicas de como você pode sair desse ciclo sem fim, dessa loucura, dessa ansiedade no teu relacionamento, né, em relação a ser insegura com a outra pessoa, de um modo não normal, não natural, digamos assim. Mas no mais, esse vídeo é sobre isso. Então eu quero que você entenda que talvez, amiga, você seja assim no teu relacionamento, você sinta que não tem paz, por algo que você foi ensinada, né? Ou seja, você entendeu que o amor, ele precisava custar muito, né? Você entendeu que o amor era algo instável. Primeira coisa, tudo bem, isso aconteceu, isso passou, essa fase passou. Hoje você é adulta, hoje você é mais velha, hoje você entende que você é assim por causa disso. E você entende também que, principal, o controle da sua vida está nas suas mãos agora. Claro, você não vai criar um outro passado, mas agora você é a responsável por fazer coisas diferentes, por entender como as coisas funcionam de verdade, de olhar para dentro de você e buscar segurança em você,
independente de terceiros, mesmo que esse terceiro seja o meu parceiro. A sua segurança não pode vir só daí. É um trabalho que você precisa fazer, porque no final, quem vive essas dinâmicas acaba se acabando. E é isso, você merece coisas boas, relacionamentos bons, e você precisa também ser boa para o outro. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, e quem sabe depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Tchau, amiga!